A verdade é assim, o desejo do nosso coração é conhecer um pouco mais sobre a vida do nosso bispo e da nossa pastora, como nós estávamos compartilhando na hora que a gente abriu aqui o discipulado. Às vezes a maioria das vezes a gente vê vocês pregando e contando, alguns episódios da caminhada de vocês, e na cabeça de cada jovem deve passar um filme. Mas como que foi, o porquê disso, da onde começou, da onde surgiu, e aí surgiu essa ideia, de hoje na GP, simplesmente assim, conhecendo a Deus, com a presença do Bispo Ronaldo e pastora Solange. Quero que vocês aplaudam aí. Algumas perguntas, que a gente chama esse bloco de antes, durante e depois. A gente vai fazer uma pergunta para vocês e assim vocês respondam aí para a galera. Minha mãe, meu pai, lindos, parecem comigo, eu pareço com eles. Então, a primeira pergunta, vamos lá. Aí meu pai responde, depois a mãe responde. Como que você conheceu a Jesus? Na verdade é assim, eu desde pequeno, o meu avô era cristão, tinha um avô cristão e tinha uma tia, que era esposa do irmão do meu pai, E assim, a minha família meio que assim, aleatoriamente ia de vez em quando, tal. E ali, desde pequeno eu já aprendi o temor, Eu nunca aprendi com as coisas de Deus. Achava chato ir na igreja, não era muito chegado e tal, mas eu respeitava tudo, Aí depois eu fui adolescente e tal, aí parei, não fui mais. E aí eu comecei a trabalhar, depois eu comecei a crescer no ramo que eu trabalhava, que era no ferro e aço. Aí eu conheci um pessoal, uma família, e na verdade eu trabalhava numa empresa. Eu fui convidado para trabalhar numa outra empresa. Eu comecei a trabalhar, para destacar. Chegou uma hora que eu fui convidado para entrar de sócio na empresa. E aí eu entrei de sócio e eles eram cristãos. Eu comecei a ir na igreja com eles. Foi na igreja presbiteriana. Fiquei um tempo lá e tal. Só que aí depois a gente desviou da sociedade. E aí eu, na verdade, eu até piorei, porque na verdade eu não tinha uma conversão. Eu ia por ir e tal, Foi aí que uma criança eu testemunhei várias vezes, vivia, quando coisa errada, eu fui visitar uma igreja que na época tinha o meu perfil da igreja de jovens, e ali sim Deus fez uma obra poderosa. Ali eu tive um encontro genuíno com o Senhor, aí a partir dali, só 20 anos atrás, eu nunca mais voltei atrás. Isso aí. E você, pastora Solange? Como a senhora conheceu a Jesus? Conta pra gente. Acho que a maioria do pessoal quer saber um pouco, Na verdade, eu nasci no berço catolicismo, A família toda é idólatra de Guaratinguetá, perto de Aparecida do Norte, porque nasci em São Paulo e fui criada lá. Nunca soube que era ser cristão, nunca tinha entrado numa igreja evangélica. E quando teve esse acontecido, o Ronaldo, a gente teve com a presbiteriana, mesmo assim, eu fiquei nós ficamos um ano na presbiteriana, e na verdade eu não tinha me convertido ainda lá. Depois a gente saiu fora da igreja, onde a gente conheceu a Renascer, e foi aonde a gente teve um encontro assim, poderoso com Deus. Foi a primeira vez que eu entrei numa igreja assim, Deus fez uma obra poderosa na nossa vida. E através, depois de estar juntos já. De pequeno, nada, eu nunca tinha entrado na igreja. O pessoal quer saber aqui, como que era a vida, do casal, ou até assim, antes do casal estar junto, antes de Jesus. E a gente sabe que, vocês acabaram de compartilhar aqui, que Jesus ele entrou quando vocês já estavam juntos. Eles gostariam de saber como que era a vida antes de Jesus, assim, vida grandária, ou foi uma adolescência assim, bem centrada, focada, ou
Explica aí pra galera aí. Na verdade, assim, a gente morava perto, a pastora trabalhava numa empresa assim, perto da minha casa, só que a gente conheceu no bairro e tal. Só que assim, depois que eu me juntei com a pastora, nunca tive problema assim. A pastora sempre foi uma mulher caseira, sempre foi interessante que antes a gente em casa tinha esse medo de eu não sei fazer comida, não sei nada, a pessoa sempre trabalhou, a pessoa era uma pessoa muito independente, tinha loja, tinha moto, ela sempre foi independente, só que isso foi uma coisa muito natural, ela casou e pegou, ela sempre teve uma pessoa que escutava muito, né? Até hoje, eu acho que a Sora é muito mais filha da minha mãe do que minha própria irmã, assim, na questão de relacionamento. Agora a minha mãe tinha um carro, ela ligou para minha mãe. Então ela aprendia e aprende muito até hoje com a minha mãe, né? Então foi isso. Então eu nunca tive problema assim. O problema era eu mesmo. Como que era então o Ronaldo Senna, antes de Jesus? Eu sempre fui um cara legal de coração, eu sempre fui um cara bom, nunca fui um cara maldoso, de querer prejudicar as pessoas, de querer. Só que eu era muito novo. Entendeu? Eu usava meus negócios, bebia. Assim, virava noite de samba, esses lugares aí. Mas assim, eu nunca fui uma pessoa má, assim, de querer prejudicar, mas eu não era um cara dosado, assim. Então eu desandava legal e estava nem aí com nada, entendeu? Como que era a Solange Senna? Ou melhor, a Solange de Oliveira antes de Jesus? Solange antes de Jesus, só Jesus. Eu estou brincando. É igual é no mundo, né? Trabalha, né? Tem a sua. Depois da noite sai, a gente gostava muito de ir em barzinho, sambão, gostava muito de samba, eu saía da casa da Nenê, meus amigos da minha tia, eu morei com a minha tia ali na Vila Esperança, então todo mundo era época de carnaval, gostava de ir lá ver os ensaios, então a gente gostava de samba. Eu conheci o Ronaldo num baile lá na Penha, que eu esqueci o nome agora. A Sarrada, não sei se alguém já ouviu lá. Mas era isso. É igual passado. Glória a Deus. O importante é o agora, né? O importante é agora. Isso aí. O pessoal também quer saber qual foi a sua maior experiência com Deus mesmo. E depois a pastora Solange, assim, que o senhor teve assim que essa você nunca mais vai esquecer. Conta como foi assim para nós. Então, na verdade, quando eu fui para a igreja, eu era totalmente leigo na questão espiritual. Não sabia nada. Pra você ter uma ideia, eu ficava às vezes questionando, perguntando, quando eu tive a experiência com o batismo do Espírito Santo, tinha um amigo meu que eu ficava perguntando, né, para ele, como é que você fala em línguas agora? Eu tinha umas coisas que era bem assim, de uma pessoa que não sabia nada de Deus. A minha maior experiência foi quando eu cheguei na igreja e assim, eu tive uma marca com Deus. Eu vejo muita gente se chegando a Deus hoje, e com isso eu não estou querendo me diferenciar, até porque Deus não faz exceção de pessoas. Mas eu sou convicto do meu chamado justamente porque a experiência que eu tive com Deus, ela foi assim, tremenda, não tem como eu negar. Entendeu? Se amanhã eu desviar, eu desviar sabendo que Deus é Deus. Não dá para apagar o que Deus fez na minha vida. Foi uma mudança assim, muito radical. Ao ponto que quando eu bebi, eu fumava, fazia tudo errado. E no dia que eu tive a experiência para cá, eu fui liberto. Entendeu? Então, essa é a marca que eu acho que nós, todos os cristãos, deveriam ter. Né? Que é o divisor de águas. A pessoa mudar, que passou e viver um novo tempo. Né? Que é o que a palavra nos ensina, que é embasado em João 3. Foi o primeiro livro da Bíblia, aliás, o primeiro capítulo da Bíblia, né? O primeiro livro, o primeiro versículo, que eu li foi João 3, a partir do versículo 1, que é justamente essa experiência, narrada ali num diálogo de Jesus com Nicodemos,
E é tratado sobre isso, nascer de novo, que é o que falta muitas vezes hoje no meio do povo. Foi através do batismo do Espírito Santo que o Senhor teve uma marca e depois decidiu. Hoje, analisando mais friamente, na verdade, naquele culto que eu fui, no primeiro eu fui com as crianças, que estava muito local, ali me gerou uma expectativa. Quando na terça eu fui, eu aceitei Jesus, mas ali eu já fui tocado por Deus. Já saí totalmente diferente. Depois, coisa de 1 ou 2 semanas atrás, eu fui batizado na Lins, ali, algo assim glorioso de Deus. Essa experiência foi aquela que o Senhor uma vez comentou conosco que as pessoas que você estava tendo um ataque. O pessoal abriu uma roda, o pessoal pensou que eu já estava tendo um ataque. Porque foi uma visitação muito tremenda, assim, muito tremenda. E aí Deus marcou a minha vida e nunca mais eu fui a ver. Você sabe que o Senhor tem alguns discípulos parecidos aqui na igreja, né, Padre? Tem umas experiências aí, parece que está tendo uns ataques, mas a gente fica feliz por saber que a marca de Deus, ela é exatamente dessa forma. Deus não existe um método para Deus marcar o homem, né? Quando Deus marca do jeito dele, da forma que ele quer, né? E a sua, pastora Solange? Como foi a sua maior experiência? Foi assim? Conta para nós como é que foi. Quando aconteceu? A minha maior experiência, eu conheci Jesus meio pela dor, né? Onde a gente estava junto, aquilo que o bispo fala, a nossa família destruída, ele cada vez mais, ele era alcoólatra mesmo, de sair de manhã, 9 horas da manhã para beber e cheguei em casa às 5 horas da tarde, quebrando tudo. Então foram 7 anos assim. E, na verdade, tinha uma mulher que passava na minha rua, testemunha de Jeová. E de vez em quando ela vinha com esses folhetinhos. E eu chegava e comentava com ele, a mulher quer entrar em casa para fazer uma oração, ela quer conversar. Ele disse, não, Deus me livre esse povo aqui dentro de casa, porque ele já conhecia, então eu não sabia diferenciar testemunho de Jeová e nada. Mas eu estava buscando algo, eu sabia que eu buscava algo para que aquilo mudasse na minha casa, na verdade. E a minha maior experiência mesmo foi quando ele foi para a igreja e ele teve esse batismo no Espírito Santo. Na verdade, esse batismo do Ronaldo eu só vi 2, que foi a dele, e aqui na igreja nós tivemos uma pessoa também há pouco tempo que teve esse poder que nem ela soube definir, mas ela conversando com a gente, explicando para a gente, foi assim, algo sobrenatural. Foi uma mudança radical, entendeu? Que eu acho que não é para todos. Tem uns que eu mesmo demorei mesmo ter experiência, até com o batismo do Espírito Santo. Eu fui para a igreja primeiro e ele foi batizado primeiro do que eu, entendeu? Então eu vejo que algumas marcas que Deus dá não é diferenciada, não é fácil assim, não é tão fácil assim, eu acho. Mas a minha maior experiência foi o poder da transformação a experiência dele. Que Deus deu para o bispo impactou a tua minha vida. Foi a mudança dele, né? Foi onde eu conheci verdadeiramente que Jesus ele transforma e que ele muda. Porque assim, eu acho que uma experiência com Deus ela tem que gerar, e até eu tenho ministrado sobre isso, tem que gerar transformação. Então a gente vê muitas vezes na igreja, às vezes quando eu falo isso, o sentimento que eu tenho é que as pessoas devem achar que eu não sou pentecostal, que eu não gosto do poder. Pelo contrário, eu amo o poder de Deus. Eu só não consigo entender pessoas que pulam, pessoas que estão há anos na igreja e não mudam, continuam a mesma ladainha, mesmo papinho furado, fofoquinha, conversa fiada. Então eu acho que o poder de Deus ele tem que gerar em nós uma transformação. Eu acho que a marca, essa marca, além de ser uma marca que você sabe que você está vivendo, é uma marca que as pessoas vão ver em você que houve uma transformação, que é justamente a tipologia do batismo, que é morreu o velho homem e nasceu o novo homem. Glória a Deus. E vocês já vão maquinando aí, formulando, porque no segundo bloco, quando nós terminarmos o primeiro bloco, nós vamos estar passando aí o microfone e você vai poder fazer a tua pergunta diretamente para o bispo ou para a pastora e eles vão ter o maior prazer de responder. Temos aqui também uma pergunta, essa vai direto para a pastora, presta atenção. Pastora Solange, o que fez a senhora acreditar na vida e na transformação do bispo?
dentro disso que eu falei. A gente foi e ouvi, olha gente, uma pessoa entrar na igreja alcoolizada, né? E já sair sem nenhum requisito de bebida. No outro dia virar e falar, amanhã eu vou porque eu quero conhecer esse poder. O que ele viu, ele queria conhecer. E sair curado, transformado, jogou cigarro, porque nunca mais ia beber, ele fumava desde 17 anos, parece. Então jogou tudo. Então, como que vai perguntar? O que fez a senhora acreditar na vida e na transformação? E foi exatamente isso. Porque ele foi impactado e aí daí pra frente, se ele jogou tudo, o Ronaldo, quando a gente morava junto, ele não tinha assim, perspectiva de casamento, falando, não, casar, casar ou morar junto. O negócio é morar junto, é casar. Então, isso gerou, depois as coisas mudaram de uma tal forma que a gente realizou a nossa vida, a nossa história. Então isso fez eu acreditar e tem bênção que eu tenho ganho até hoje, depois de 20 anos. Então tem coisas que a senhora, talvez situações que foram semeadas lá atrás, que a senhora está começando a colher agora. Não, já colhi no decorrer, mas eu tenho ainda conquistado. E ainda tenho outras que eu ainda vou conquistar. Amém. Quem crê que vai conquistar todas? Profetiza aí. Já tem aí. Em nome de Jesus. Amém. Essa aqui eu vou criar em cima dessa aqui, que eu acho que vale a pena. Também na verdade, pelo que a senhora está explicando, ele sempre também foi ele sempre teve um caráter de um homem assim, exemplar. Eu queria que a senhora falasse desse caráter, as qualidades assim, fácil falar agora das qualidades. Como homem, assim, o caráter dele, assim, que eu acho que isso também foi uma forma de a senhora saber que aquele Ronaldo que bebia, que não era o Ronaldo que realmente existia dentro dele. Na verdade, o Ronaldo, ele teve uma família, mãe, pai, uma educação assim, e o problema dele era a bebida. Né? Se tem uma coisa que eu admiro no Ronaldo, é o caráter dele. Eu sempre falo para ele que eu acho lindo é o caráter dele. Eu vou te falar, eu não fui criada com pai e mãe. Eu fui criada com a avó, mais com a avó. Depois de 17 anos eu vim morar em São Paulo, eu morava com tias. Então eu não tive um referencial de pai e mãe. Ele não. E depois de casado, ele me ensinou a ter referência de família. Pelo caráter dele, pelos posicionamentos dele. Então, eu amo isso nele. Né? Se ele falar para você A, é A. Não tem meio termo, as palavras do Ronaldo. Né? Como pai, como os filhos, eles estão aqui, eles podem falar. O pai que ele é. Né? E o marido lindo que ele é. Que é a minha vida, ele é a minha vida. Meus filhos, a minha família, a minha vida. Isso aí. E o senhor, bispo Ronaldo, de todas as virtudes da tua esposa, pastora Solange, qual é assim que o senhor estaria a top 1? Essa, todas da lista que é grande, né, essa ela fica no primeiro lugar no ranking. Então, tem várias virtudes, né? Até hoje a gente está conversando sobre isso, né? Assim, primeiro que ela é uma mulher mesmo, assim, uma dona de casa. É coisa que eu vejo hoje que as jovens, no caso hoje, têm uma dificuldade muito grande com isso. E é um algo assim fundamentado na palavra. Ela é mãe, ela é esposa, ela dá conta de todos. Ela gerencia a casa na questão como ajudadora. Né? Isso eu acho tremendo, assim, porque não é fácil. Né? E outra, não é fácil lidar com o homem. Porque o homem, por exemplo, na hora de sair, o homem se arruma e quer ir embora. E se a esposa demora, já fica bravo e tal. Só que a esposa tem que trocar ela, trocar os filhos, dar conta do marido. Então não é fácil, né? E uma das coisas também que me chamou muita atenção nela, hoje, eu e a pastora, né, a gente já está com uma idade, estamos velhos, mas já não somos mais
Mas quando eu conheci a Sô era padrinho de corpão, né? A Sô até desfilava. E assim, eu nunca vi, porque assim, todo mundo é inteligente, eu nunca peguei uma rata, né, na Solange, sim, na questão de respeito, sempre me respeitou, sempre respeitou a minha forma de ser, né, por eu ter tido essa criação, que ao mesmo tempo gerou um caráter bom, mas também, assim, como eu fui criado, meu pai era muito radical, então eu sempre fui muito radical em algumas áreas, e ela sempre respeitou meu posicionamento, perto do que eu vejo hoje, a forma como muitas mulheres, né? Infelizmente, o mundo hoje prega que ser esse padrão é ser Amélia, né? Exato. A Amélia, ela é trouxa, né? Isso. Só que é o padrão do mundo. E dentro disso, a questão assim, hoje é muito comum você ver mulher casada, né, com outros homens. É uma coisa assim, que eu tenho quase 26 anos de casado, e eu nunca vi, né? É claro que a partir do momento que você olha para uma pessoa, isso é toque de caixa, ou você acha a pessoa bonita ou feia. Eu não estou dizendo isso, estou dizendo a questão do posicionamento, sabe, da mulher saber o lugar dela, né? Então isso também eu vejo sim, porque são 26 anos de casado, hein? 26, você não deu uma rata, então eu acho que isso é uma virtude sim, tremenda. É isso aí. Agora a gente vai entrar mais um pouco para o lado ministerial, a gente conhecer um pouco assim da história pessoal de vocês, e a gente queria saber qual foi o seu primeiro ministério dentro da igreja. Quando você chegou, qual foi a primeira atividade assim, que você começou a exercer? Eu queria que o senhor contasse para a gente um pouco do que você fazia com ela. Eu cheguei na igreja, né? Me converti, tive essa experiência poderosa. Aí eu fui fazer parte dos jovens, né? Fazer parte como vocês aí. Mas eu sempre tive essa coisa de liderança, né? Eu tenho uma coisa assim comigo, eu tenho que sempre crescer em tudo na minha vida, eu sempre tenho que avançar. Eu acho que quem paralisa, quem retrocede, são pessoas que não valorizam aquilo que Deus tem dado a elas. Então eu sempre tive essa concepção. E ali eu trabalhei, aí primeiro fui líder dentro dos jovens de elementos, né? Aqui na nossa linguagem, de elementos. Aí eu fui líder de evangelismo dentro do elemento. Aí depois trabalhei, depois fiquei líder dos jovens. Fui líder diaconal. Depois trabalhei, isso, claro, fui separada de ar, fui caminhando. E engraçado que todos os departamentos que eu passei como subordinado, vamos dizer assim, depois eu liderei. O senhor encontrou alguma dificuldade quando o senhor passou do patamar de liderado para ser líder? Na questão de aceitação? Como que foi para o senhor exercer a tua primeira liderança? O senhor era, até uma semana atrás, o senhor era um jovem do Ministério Pastoral da Paz. De repente o senhor assumiu o elemento chamado evangelismo. Como é que foi para o senhor? Como que a galera lá na época recebeu isso? Como que o senhor reagiu? Como que o senhor lidou com essa situação? Porque às vezes, aqui dentro da igreja, a gente tem essa dificuldade. Às vezes o jovem que assume uma posição de destaque, que Deus começa a ser aceito. Eu queria que o senhor compartilhasse aí como que foi para o senhor lidar com isso, se teve isso, se por ser outras épocas era diferente a forma que o jovem encarava as coisas. Assim, eu nunca tive dificuldade de liderar. Eu sempre me deparei com uma situação assim. Por eu ter esse perfil de criação que eu tive, muito claro, só que ao mesmo tempo bíblico, né? Porque a Bíblia diz sim, sim ou não, que passar disso de providência maligna. A minha maior dificuldade era me deparar com situações, porque em toda igreja, infelizmente, todo sistema tem politicagem, né? Então, aquela coisa do jogo de cintura, o protegidinho aqui, e eu sempre detestei isso. Eu sempre fui um cara muito assim, o que é certo, o que é errado, é errado. Então, a minha maior dificuldade, às vezes, era essa. Não era nem a questão de liderar,
trabalhar, entendeu? Porque eu sempre fui o cara que está na Bíblia, tá certo, está fora da Bíblia, está errado. Mas eu bati muito de frente com isso, entendeu? Situações, isso me feria, fofoquinha ali, eu falando do mal do outro ali. Então na minha cabeça funcionava assim, pô, esse cara está na igreja, ele está vindo o quê, velho? Pô, ele não sabe fofocar errado, ele não sabe falar mal do outro errado, ele não sabe se levantar com a liderança errada, porque era ensinar, entendeu? Então essa era a minha maior dificuldade. E ver às vezes coisas assim, de pessoas às vezes até crescer na obra, não por merecimento, mas porque fazia parte da política, né? Eu sempre fui contra isso e hoje eu vejo a fidelidade de Deus na minha vida, porque Deus me levantou, Deus me deu um ministério. Isso é uma coisa que eu posso falar sem ter vergonha. Eu nunca participei de panelinha, nunca fiz média com A, com B, com C, amém? Pelo contrário, né? Se o Senhor tem me abençoado até hoje, justamente porque Ele conhece o meu coração, Ele sabe o que eu faço, porque eu amo. Olha, enquanto o bispo vai tomando um cafezinho aí, a pastora Solange vai respondendo também. Qual foi o seu primeiro ministério, pastora, dentro da igreja? Meu primeiro ministério foi intercessão. Devido à situação que eu cheguei, eu fui direto para a oração. Então, meu primeiro ministério foi intercessão. Depois eu tive, na intercessão eu fui crescendo. Eu sempre, quando eu teve essa transformação, a gente chega com vontade de fazer tudo na igreja. Então, eu me internei dentro da igreja, na verdade. Depois intercessão, depois a gente começou a fazer um trabalho social. Começou a crescer muito o trabalho social em Guarulhos. A gente saía com o sopão 2 vezes na semana. Eu conhecia todas as favelas de Guarulhos. Eu já tinha um nome na favela, né? Meu apelido na favela era Galega. Eu era mais loiro ainda, todo encaixado, né? Caracolado, encaixado. Então, cresceu muito esse trabalho lá do social. Mas, na verdade, assim, eu queria até complementar uma pergunta que você fez em relação do levanta, não é espaço. Também essa semana as mulheres que estavam aqui, a Bíblia fala que nós somos conhecidos através dos nossos frutos, né? Então, uma pessoa crescer, no mínimo, ela tem que ter, a pessoa, a gente olha para o Rodolfo, a gente já tem um perfil dele, a gente já vê a qualidade dele. E se a qualidade dele for de acordo com a palavra que ele está seguindo, com as direções da liderança, então o crescimento dele é por mérito dele, mas é reconhecido pelo povo, entendeu? Um vento, a pessoa está. Você vê o pessoal comentando coisas boas da outra pessoa. Então, é por aí. Aí não é que não tem aceitação. Às vezes acontece situações onde a pessoa coloca a pessoa para direcionar um trabalho e às vezes ela não é o perfil, ela não está preparada para aquilo. Então, ela não é reconhecida também. É o que acontece muitas vezes. A questão da habilitação. A questão da habilitação, de correr atrás. Hoje eu vejo assim, na minha época do Ronaldo, quando nós chegamos na igreja, nossa, está muito aquém da nossa época, né? A gente chegava, a gente tinha desejo de. Não era só o que você vai ali, você vem para o banheiro, não. A gente cuidava da igreja. O Ronaldo sempre cuidou da parte espiritual, e eu era da correria, eu fazia essa parte da correria para complementar. Voluntária, não era voluntária assim, não precisava de ninguém. Não precisava. Era desejo de realizar, de fazer, de cuidar. Eu acho que é chamado, né? É chamado. Não precisava ninguém pedir. Eu acho que tem chamado, não tem peso. Não tem peso. É prazeroso. Nós íamos com os meninos e os gêmeos para a igreja, a gente chegava no grupo da manhã, por exemplo, 8 horas da manhã, a gente ia embora às 7 horas da noite. Às vezes eu pegava o carro do pastor na época, ia em casa, trocava e voltava, porque de evento era correria. E assim, nada a gente ficava, estou fazendo demais. Não, pelo contrário. Para mim era orgulho, assim, de falar, pô, o pastor está confiando na minha mão, então eu não vou poderar, eu vou fazer o melhor. Entendeu? Eu vejo assim, algumas mulheres, às vezes, que tem dificuldade de vir de cuidar da casa de Deus. Eu levantava cedo, sempre levantei cedo,
limpava a minha casa, cuidava dos meus filhos. Eu não tinha carro, eu tinha a Gabi e os gêmeos, né? Eu pegava esses gêmeos, ia de ônibus para a igreja para fazer o sopão, sempre depois do almoço, 2, 3 horas, a gente saía à tarde para sair do sopão. Eles ficavam dormindo no colchonete, no chão, o dia inteiro, tomava banho na igreja, entendeu? Saía com eles. Então, isso para mim era a minha felicidade, era eu fazer a obra de Deus sem peso, sem dificuldade, e até hoje. Então, se eu precisar, eu venho e faço. Vamos lá. E aí, as perguntas já estão surgindo aí? Tem perguntas aí? Glória a Deus. Tem uma pergunta aqui que diz assim, ó. Você já teve vontade de desistir do seu ministério? Se sim, qual foi a sua reação? O que motivou, talvez, esse sentimento assim de falar, acho que eu vou parar? Ou não teve? Não, nunca tive não. Já tive assim situação de ficar chateado. Uma das coisas que me chateou muito, mas que hoje eu vejo que foi o próprio Deus, foi bênção. Minha primeira igreja, na verdade, é assim, eu fui para um seminário, né? A gente fez um curso lá. Depois que eu acabei, aí eu fui enviado numa igreja. Só que aí é o seguinte, eu fiquei 3 anos dirigindo igreja como presbítero, né? E às vezes chegava pessoa que às vezes ficava 6 meses, um ano na igreja, no máximo, e eu era ordenado pastor. E eu me sentia muito mal com isso, né? Mas eu vejo hoje justamente porque eu não fazia parte da política, entendeu? Então eu tinha a forma de ser, nunca desrespeitei, nunca bati de frente, mas eu não ficava fazer meu trabalho. Isso me chateava, mas eu falava, vou desistir, não tem como apagar o que Deus me deu, foi Deus que me deu, não foi o homem, então não tem como apagar, né? Então eu sempre tive convicção do meu chamado, sempre tive convicção. Então, parar não. E a senhora, pastora? Jamais. Nunca tive, já passei situações ministeriais de doer os meus ossos, né? E nunca, desisti nunca. Mesmo diante de calúnias, injustiças, desisti nunca. Mentiras. Nunca. Isso aí, na verdade, a gente, acho que é questão de fase também, né? De maturidade, né? Mexia muito, mais até comigo do que com a pastora. A pastora nesse quesito sempre foi mais tranquila. Mas não, assim, de parar, ficava mal, chateado. Hoje já tive de letra, hoje, pelo contrário, hoje o líder, que ele não é alvo de crítica e de perseguição, tem coisa errada no ministério dele. O que vocês poderiam, assim, nos orientar como jovens? Porque a maioria de nós que estamos aqui, se não passamos ou infelizmente passa às vezes por essa situação de algum tipo de, vou chamar de injustiça, porque acho que tudo tem uma raiz, né? Se a pessoa ela está sendo ali cobrada de um algo, porque acho que toda ação tem sua reação. Então, mas assim, às vezes a pessoa se sente atingida em alguma coisa, e muitas vezes a maioria dos jovens do evangelho atual, eles acham que mais fácil é parar do que permanecer como vocês dois falaram, né? Mediante muitas coisas a gente nunca trocou o que tinha uma convicção. Né? O que vocês hoje poderiam assim passar para nós? Mediante a isso, assim, para alguns jovens que talvez esteja até aqui hoje no discipulado e está passando por um momento difícil, não dentro da igreja, mas até mesmo fora, na sua casa, uma carga de problema, e isso está gerando esse sentimento de querer parar e desistir. O que você poderia dizer assim? Acho que a luta, ela gera em nós, então, o versículo que eu li aqui esses dias, ela gera perseverança, ela gera esperança. Não existe evangelho sem luta. Evangelho sem luta, o de Jesus não é. Entendeu? Então tem que saber lidar com as lutas. Eu acho que o povo perde muito tempo na igreja do papo furado, somente o meio jovem. Muita conversa enviada que não acrescenta. Eu acho que se somar, todo mundo entender, né? Por exemplo, eu tenho meu líder lá, o pastor Luiz. Então a minha parte eu vou fazer, o outro pensar, vocês vão arrebentar. Só para vocês terem uma ideia, quando eu fui assumir os jovens lá de Guarulhos, tinha
era uma fase que a igreja estava passando por uma transição, o pastor tinha saído, a igreja estava desmartelada, né? Tinha 2, 3 jovens. E quando eu fui assumir minha diaconia, eu deixei o grupo de jovens com 80 jovens. Uma das coisas que eu consegui implantar é isso: a gente não ficava perdendo papo furado. Então a igreja era sempre foco, evangelismo, trabalho, no papo furado. O que é? Eu vou falar sobre isso de vocês. Aqui tem muito assim: é o fulaninho que tem, mais ou menos as meninas, né? As meninas aqui, acho que até tem uma gama de menino aqui maduro, mas é muita coisinha. A menininha ali não fala com a menininha ali faz caras e bocas para outra menina. Então isso não vai somar. Isso são coisas que mostram despreparo e mostra que eu não estou maduro, entendeu? Que é o que eu falei que eu rechaçava no meu ministério. Eu não perdia tempo com papo furado, entendeu? Então, o que tem? O que eu posso somar para o meu ministério, para a igreja? O que eu posso somar para a obra? O que eu posso somar para Deus? Porque eu tenho que ser maduro. Eu tenho que entender, primeiro, que eu não vou agradar todo mundo. Nem Jesus agradou todo mundo. Segundo, a igreja é formada de pessoas. Tem pessoas que eu vou ter afinidade, tem pessoas que eu não vou ter. Mas isso não quer dizer que é porque, por exemplo, eu não tenho uma afinidade com o Rodolfo, que eu vou feri-lo, que eu vou machucá-lo, que eu vou usar de subterfúgios para machucá-lo, porque eu não estou agradando a Deus, porque Deus ele sonda o coração do homem. Então a maturidade faz o quê? Eu posso não ter afinidade, mas Senhor, meu irmão, bom, glória a Deus, aleluia. Aliás, Paulo diz: o que depender de mim, para que eu tenha, faço com todos. Pelo contrário, eu vou procurar até ajustar, só se realmente não der. Então, eu acho que tudo isso é maturidade, e a gente precisa buscar essa maturidade. Por quê? Hoje, 40, 50, vai ter 70, 80, 100, né? Daqui a pouco vai chegar o ano que a gente vai começar a abrir igreja, aí vai ter a GP lá de Guarulhos, aí rola isso. Não, acho que vale mesmo é a GP da sede. Então essas coisas mostram imaturidade, entendeu? A GP é uma só, a família Bethesda é uma só, as células, embora sejam várias, mas formam um corpo só. Então é isso que a gente precisa. Então o caminho é esse, gente. Querem bem, agrade a Deus. Glória a Jesus. Vamos lá, antes, durante e depois. Como foi a abertura e o início da Igreja Família Bethesda? A gente queria que vocês contassem um pouco para nós assim, das dificuldades e das bênçãos, né, que vocês passaram, contar um pouco sobre o início, e no meio da caminhada, talvez desse processo aí, desses 8 anos de ministérios, qual foi talvez o maior obstáculo assim, que o diabo talvez levantou e que vocês falaram: meu Deus, esse a gente precisa de uma intervenção. A gente queria que vocês contassem para a gente aí. Bom, a família Bethesda é coisa de louco, assim, é uma igreja que eu amo. Aliás, eu costumo dizer que as coisas eram tão certas, porque Deus ele olha no nosso coração. Primeiro que eu amo Itaquera, interessante isso, né? Nasci na Penha, moro em Guarulhos e amo Itaquera. Eu acho só um parênteses, conversando com ele essa semana acerca disso. Nesses últimos 12 anos que ele conhece Itaquera, ele não havia conhecido anterior a isso. Nunca tinha pisado no bairro de Itaquera, não sabia nada de Itaquera, nada. Itaquera não foi nem parte da história do Bispo Ronaldo. E aí, então, eu amei o bairro e tal. Aí eu era no ministério grande, a igreja que Luiz sabe era uma igreja grande e tal, mas aí a gente começou do zero. Eu acho que uma das coisas mais, lógico, de convicção, chamada, mas uma coisa assim, é que desde o início eu pensava grande. Então, na casa, eu pegava, como já falei aqui várias vezes, com um microfoninho, que era boneca da barra, ligado numa caixinha de pregava para 3 quartos, mas parecia que eu estava pregando para 1000, eu suava, eu ministrava, eu orava, profetizava. E eu acho que quando você pensa grande, amém, você vai provar do grande. A Bíblia diz: ser fiel no pouco e no muito eu te colocarei. E o cuidado, o zelo, as pessoas não vinham, eu ia na casa, eu buscava. Eu acho que essas poucas pessoas que Deus confiou, o trabalho que nós fizemos, o amor, que é o que eu tenho que plantar aqui nas células, eu compartilho com os líderes. A partir do momento que eu amo um, que eu amo 2, que eu amo 3, Deus vai enviando. E é uma coisa que foi. A igreja, sem o senhor perceber, ela já começou em células, né? Exatamente, entendeu? E assim, o barco maior que eu tive foi a saída de alguns pastores, né?
daquela igreja, porque assim, do ministério que eu via os pastores saindo, pastores chegando, mas aqui na Bethesda até aí nós nunca tínhamos vivido isso. E o pessoal que saiu, eles eram linha de frente da igreja. Então foi uma coisa meio que, eu te falei, questão de maturidade. Hoje, isso não me fere mais. Hoje, eu sou tranquilo quanto a isso. Eu acho que a pessoa ela tem que estar na igreja se realmente ela tiver a mesma visão, o mesmo propósito. A partir do momento que não esteja, ela não esteja, não adianta ela ficar mais em concordância. Mas foi o primeiro, né? Então foi e também foi uma coisa assim que não foi um algo movido por Deus. A gente sabe quando algo é movido por Deus. Eu já tive pastores que saíram aqui da igreja movido por Deus e que não trouxeram dano nenhum para a igreja. Os pessoais saíram, eles trouxeram assim, na época trouxeram mais de 30 pessoas na igreja com eles. Então foi uma coisa muito, eu diria até demoníaca, porque nenhum deles hoje estão bem. Se tivesse, não, fulano saiu da dirigir a igreja, fulano saiu da tua igreja, fulano saiu de uma igreja grande. Mas não, quer dizer, foi uma coisa que não foi construtiva, né? Mas eu louvo a Deus com uma fase difícil, nós superamos e que trouxe aquilo que nós falamos, na dificuldade. Trouxe principalmente para mim um ensinamento assim tremendo. Eu peguei uma base depois dessa situação aí. Então hoje, claro, a gente não quer perder ninguém, a gente ama a todos. Mas já não é uma coisa que me fere. Porque uma coisa que eu aprendi é assim: eu dirijo a igreja, mas a igreja ela não é minha, a igreja é de Cristo, eu sou apenas mordomo. Então o Senhor está vendo, Ele sonda o coração de cada um, Ele vê quem é movido pela Bíblia, quem é movido pelo seu ego. Então é Deus que vai ajudar, entendeu? Então o que eu tenho que estar é bem comigo mesmo. Glória a Deus. Tem alguma coisa para acrescentar, mãe? Tenho. E a Bethesda foi direcionado tudo por Deus. A gente era nesse ministério grande e algumas coisas já a gente mais visto. Nós estávamos concordando que a mulher demora mais para perceber algumas coisas. E um dia Deus permitiu que eu ficasse doente, fiquei uma semana de cama e Deus falou no meu coração: pode sair, sai e segue teu marido. Que ele tinha desejo já de abrir essa igreja, uma igreja. E aí a gente foi debaixo da bênção de Deus, conversar com nossos pastores e falando, pedir uma bênção para ele, falamos se a gente quer sair, assim, assim, assim. E ele falou assim: vai, que Deus te abençoe. Então não foi rebelião, nós se levantamos contra o ministério, não foi nada. Foi tudo, por isso que eu vejo que tudo deu certo por causa dos posicionamentos nossos como pastores. A família Bethesda é um projeto de Deus, né? É fruto de uma divisão, de uma rebelião. Que infelizmente hoje muitas pessoas elas querem começar algo, né, basados em rebelião, né, em questões humanas, em politicagens. E aí. E outra, né? Eu fiquei muitos anos sobre o ministério, né? Então tem toda uma base, uma formação, né? Eu não sou um aventureiro da fé, entendeu? Então eu vejo hoje pessoas que simplesmente saíram da igreja, não tem experiência, não tem bagagem, não fez um curso, não fez nada. Então uma das coisas assim que eu louvo a Deus pelo ministério que eu vim é a preparação, né? Nossa, eu aprendi muito, eu já até brinquei aqui, tem curso, o mesmo curso eu fiz 4, 5 meses. E lá a base é maravilhosa. Então, uma das coisas também que eu, independente de qualquer coisa, eu louvo a Deus por esse ministério, porque foi lá que Deus fez a obra na minha vida. A escolha do nome Bethesda, como que ela aconteceu? Foi uma direção de Deus? Foi um nome que sempre teve no coração do Senhor? Conta pra gente. Nessa fase da minha saída desse ministério, a gente estava muito mal, né, em todos os aspectos, ministerial, conjugal. E nessa época Deus levantou uma pessoa, que é a pastora Ana, né, a Ana, nos ajudou muito em oração, tudo e tal. E o processo que nós passamos, nesse processo nós vimos a misericórdia de Deus, né? Quando você sai de um ministério grande, tem muita gente que nem sabe o que aconteceu, fica apedrejando, porque o telefone sem fio é uma bênção, né? Se eu falar A, aqui chega a C lá. Então muito ataque, muita coisa, e ali, na busca do Senhor, nós reconhecemos a misericórdia de Deus. Então o que a gente pensou? Da mesma forma como Deus fez com nós, né? Com a minha família, estava despedaçado, o Senhor
nos deu da misericórdia dele, nos renovou, a gente falou, pô, a gente vai fazer isso também com as famílias, né? A gente quer ser instrumento de Deus para que toda a família que chega acabada na igreja, nós possamos ser instrumentos de bênção na vida delas, né? Daí veio a palavra Betesda, quer dizer, lugar de misericórdia. Então aqui elas vão encontrar misericórdia, independente do que acontecer. A gente pega cada rojão aqui, assim, de famílias que vem destruída, cada assolação, cada coisa que você falar, que a princípio, humanamente, você é louco, sai daqui da minha igreja, você vai fazer maldição para cá, e tá com a vida toda, mas não, a gente acolhe e aí a gente vai tratar, porque a gente entende que Deus é Deus de misericórdia. Glória a Deus. Estamos acabando então esse primeiro bloco, mas antes de nós terminarmos, a gente queria que o senhor falasse um pouco, você e a pastora, sobre os projetos futuros, né, para o nosso ministério. E finalizando também, já vou fazer duas em uma, nós queríamos saber qual é o maior sonho de vocês para o Ministério Família Betesda e quais são os projetos. Então, assim, é claro que a gente quer ter um espaço nosso, quer ter um sítio, só que assim, eu sou um camarada, eu aprendi uma coisa com o pastor que eu tive, que ele dizia assim, a gente precisa aprender a ter visão. Ter visão é uma coisa, ser visionário é outra. E às vezes eu tenho alguns problemas até com pessoas próximas, né? Amigos, pastores aqui da igreja, porque às vezes as pessoas elas veem coisas, para não sei, para elas é muito fácil, para mim não é que é difícil, eu estou no planeta Terra, eu tenho a minha fé, eu creio que o Senhor está no controle de tudo, o Senhor é minha casa forte, mas eu também entendo que tem coisas que só milagre. Por exemplo, todo mundo vem, nós vamos comprar, nem. Só que não é, meu irmão, você comprar um terreno aqui em Itaquera é 1 milhão. As pessoas tratam 1 milhão como, sabe, isso às vezes até, eu não sei se até me irrita. Porque, pelo amor de Deus, gente, 1 milhão é 1 milhão. Então eu posso, mas milagre de Deus. Amém? Chega um empresário aqui, sei lá, vou entrar com 800 mil, vocês cortam de 200. Tem coisas, irmão, que, por exemplo, vamos conquistar 100 mil aqui para o lance da chácara, 130 mil. Eu creio que se a igreja se mover, a gente consegue. Se todo mundo comprar briga, sem esforço, a gente consegue comprar a chácara. Mas não é fácil, já não é fácil, porque muita gente não compra briga. Agora, 1 milhão, entendeu? Então, meu maior sonho é esse, né? Só que assim, antes de imóvel, tudo assim, de comprar, eu sou meio desencanado com isso. Meu maior sonho é ter uma igreja. Hoje eu já fico parte desse sonho, que é ter uma igreja família. Eu louvo a Deus que a nossa igreja é família, mas a minha ideia é ter um salão grande, né? Como até a gente era em Itaquera, 500, 600 pessoas representando aí 300 famílias na igreja, a gente pregando, ensinando e condicionando. Então a ideia é essa, entendeu? O teu terreno, o lugar, eu quero, só que eu sei que é necessário um milagre. Eu não consigo hoje, por mais fé que eu tenha, falar, não, a Betesda ela tem bala na agulha para comprar um salão de 1 milhão. Ela não tem. Não adianta eu viver de utopia, né? Eu tenho que viver de realidade. Eu tenho fé sim. Deus pode mandar um cara aqui e falar, Deus mandou eu comprar um terreno para vocês, sabe? Aí eu creio. Mas se você falar para mim que a gente vai conseguir, para a nossa força que ele não está aí, para mim é meramente impossível. Só Deus para fazer um milagre desse. Então meu sonho é ter esse espaço. Abertura de igrejas, elas fazem parte dos projetos futuros? Fazem. Só que eu não quero assim. Eu quero ter muita cautela. Eu não quero mais assim abrir igreja e dar na mão de pessoas que vão ferir a obra. Eu quero pessoas que eu estou resolvido. Bispo, eu vou, nem que eu tiver que pregar para uma pessoa lá durante 6 meses, mas eu vou até Deus me honrar. Então esse eu vou correr com ele. Eu não quero mais assim, ficar dando tiro no escuro, entendeu? Então eu quero abrir e outra coisa. Eu quero que a pessoa corra atrás, eu não vou dar mais nada de mão beijada. Entendeu? Betesda mas eu vou trabalhar no empenho da pessoa, entendeu? O empenho, eu estou vendo, o cara tá. Então manda lá pro cara lá uma bateria. Vamos ajudar ele a comprar a bateria, porque o cara está se empenhando. Tá uma malha mole, não rola. Então ele que corra atrás e compra. Porque
nada caiu de graça para nós, tudo a gente conquistou. Ninguém veio aqui colocar uma bateria. Por muito tempo aqui na Bethesda, no começo, a gente era até, que acontece, algumas pessoas falavam que a gente era louco, que a gente tinha que endividar a igreja, porque eu ia comprar e ia para as cabeças. Se eu dependesse da igreja, do povo dar para nós termos, talvez hoje a gente não tinha nem, porque a gente ia fazer uma dívida de 10 mil e se virava para fazer almoço, ia para cima e Deus ia dando, entendeu? Como tem acontecido até hoje. Então, as coisas custam, mas hoje eu vejo que muita gente não valoriza isso, né? Pastor, as pessoas elas acham que as coisas caem do céu. Então, vamos abrir uma igreja, por exemplo, família Bethesda em Guarulhos, então o bispo tem obrigação de dar. Não, você tem que conquistar. Amém? Eu posso conquistar sim, semear sim, ajudar sim, mas eu tenho que ver o empenho da pessoa. É conquista, não? Exatamente. Conquistado, né? Tudo a Bíblia ela relaciona em conquista. Não é muito fácil. E aí a gente acaba não valorizando. É isso aí, esse foi o primeiro bloco do nosso Simplesmente Assim, Conhecendo a Deus, com o nosso Bispo Ronaldo, pastora Solange. Agora nós vamos dar uma parte onde você pode ser o entrevistador da noite. Então, se você tem uma pergunta para fazer, amém, não tenha vergonha, né? Deixe Deus te usar, amém? Talvez uma dúvida, né? Talvez algo que até limite na tua caminhada e na tua trajetória com Deus aí. E hoje eles estão aqui à disposição, né? Abriram mão do pouquinho do tempo que eles têm, né? Que às vezes dá, que é o único sábado do mês, porque eu conheço a agenda dos dois, sei que não é fácil. Daqui para frente, agora, os próximos sábados, é todos com compromisso. E às vezes eles tiram um sábado para poder dar uma esticadinha no sofá, e hoje eles nos deram essa honra de estar aqui. Então, se você tem uma pergunta, quando eles tomam aqui uma Coca-Cola abençoada, né? Você vai preparando aí a tua e já vai fazendo, e aí logo após essas perguntas, o bispo ele vai estar encerrando o nosso discipulado, trazendo uma palavra de Deus aí devocional, uma mensagem, né, compartilhando algo de Deus para a nossa vida. Eu só queria fazer mais uma pergunta, bispo, né? Eu vejo que o senhor e a pastora ama muito o trabalho com jovens dentro da igreja, e assim, é uma das coisas que vocês dois mais prezam. Eu queria que vocês deixassem aí para a gente aí uma dica, né, de posicionamento, né, de como o que vocês esperam de nós daqui para frente. Eu acho que eu estou perto, então para mim é fácil todo dia poder perguntar para vocês: eu estou bem, olha, estou acertando até aqui. Então eu queria que vocês falassem assim, como pastores, como pais espirituais de cada um desses jovens, o que vocês esperam deles aqui para frente. Na verdade é assim, né? Eu acho que o trabalho com jovem é um trabalho excelente, um trabalho abençoado, porque eu jogo com mão da igreja. Se existe uma coisa que me preocupa, isso não só com o jovem, né? O pastor Luiz me conhece, eu sou um camarada totalmente assim, não tem problema nenhum com questão de religião, eu sou um cara muito assim, eu com Deus, não preciso provar nada para ninguém, né? Então, eu tenho minha forma de ser. Se entrar no meu carro lá, se vocês vão ouvir um Roberto Carlos, não tem problema. Faço uma leitura da letra, essa letra não é uma letra que vira o princípio de Deus, eu não tenho problema nenhum. Eu gosto muito de samba, às vezes é mais difícil a gente ouvir um samba secular, porque às vezes tem algumas conotações que não é legal. Agora também eu gosto de uma benção, né? Eu comprei um DVD do Vaguinho aí, show de bola. Mas assim, o que me preocupa às vezes é assim, a facilidade, porque da igreja para o mundo é uma linha muito tênue. Eu vejo muito jovem, né? Por exemplo, a gente vai nos casamentos aqui da igreja, todo casamento tem as danças, lá tem as músicas, é tudo normal também para mim. Eu não tenho problema quanto a isso, a gente estava até conversando ontem, eu acho super legal, porque ali é família, não tem nada a ver tal. Mas, como assim, espiritualmente falando, às vezes eu vejo que precisa um pouco mais, a disposição que nós temos para as coisas do mundo, nós deveríamos ter um pouco mais para as coisas de Deus, entendeu? Então, por exemplo, né, eu lembro lá do casamento da Gabriela, lá da minha filha, né? Então, eu estou com as músicas lá, e o dança, festa e tal, e glória a Deus. Mas às vezes eu não vejo aquela disposição na igreja. Então vamos fazer um evento dos jovens, tem a mesma pegada que lá tem na igreja. Então é só isso que eu acho que o jovem tem que tomar cuidado.
Amém? Então, aqui na Bethesda a gente trabalha assim. Nunca você vai ver eu impondo. Ô fulano, o que você está escutando aqui? O que é isso? Está escutando aqui, não sei o quê. Eu acho que você tem que saber que você é em Deus, né? Ver os seus limites, né? Tem pessoas que podem até ser influenciadas com um tipo de música. A essas eu aconselho, então não escute. Tem pessoa que tira de medo. Tem pessoa que pode ir num prostíbulo evangelizar e para ele tranquilo. Tem pessoa que não pode passar nem na porta, não é capaz de ele entrar. Então eu acho que eu tenho que saber onde meu carro aperta, né? Dentro disso, sempre estar buscando em Deus e se fortalecer no Senhor e entender que o jovem ele tem que ser comprometido com Deus. Amém? Tem que ter uma aliança com Deus. E é isso que eu acho. E a senhora? O que você espera para nós aí, como pastora, como líder espiritual dessa galera aí? Assim, eu louvo a Deus assim. Eu sempre falo com o Ronaldo assim, eu louvo a Deus por cada um desses jovens que Deus tem colocado aqui da Bethesda. Precisa de muito ajuste, eu vejo. Muito ajuste. E a pessoa precisa desejar a mudança. Eu tenho o Ramon, uma vez o Ramon veio buscar uma direção para mim, comigo. Eu falei assim, Ramon, faz isso. E eu sei que naquele momento doía para ele, a minha resposta para ele. Eu falei assim, depois eu saí, eu falei assim, ele não vai fazer. Pensei comigo. E para minha surpresa, ele seguiu direitinho aquilo que eu falei para ele. E eu tenho certeza que ele saiu abençoado naquela situação. Então eu vejo assim, tem jovens que vêm buscar alguma direção. Se a gente não falar exatamente o que ela quer, o que a pessoa quer ouvir, ele prefere falar que a pastora é chata, se reunir com 2 ou 3, 4, fazer burburinho e meter a lenha na pastora. Então eu acho isso muito ruim, porque nós queremos o bem de vocês. E às vezes a gente toca na ferida, mas é para crescimento da vida de vocês. Então o segredo do sucesso, de crescimento é a obediência, é obedecer. E se submeter. Na minha caminhada, eu acho que eu entrei, teve uma época da minha vida que eu entrei, acho que o ano inteiro, todo dia eu quase entrava na sala do pastor, porque tinha áreas da minha vida que eu precisava ser curada, e eu buscava. Às vezes acontecia de novo, eu ia lá, acontecia de novo, eu ia lá, entendeu? Então, o que eu espero é isso, acreditar nos pastores de vocês, confiar que a gente quer o bem de vocês. Se é para doer, que doa agora, para vocês crescerem rápido. Que você fica 10 anos na igreja com o mesmo problema, você não cresce, você é impedido de crescer, porque Deus ele não vai dar. Não adianta, Deus não vai dar. Pode até se arrumar jeitinho, mas lá na frente você vai cair. Então o segredo é obedecer. Buscar direção, não ter vergonha, falar as dificuldades, falar o problema, a gente está aqui para isso. Foi dessa forma que nós crescemos no Senhor. E ter a conversão genuína também. O fato de você estar na igreja, porque eu sempre que eu fui assim, o fato de eu estar numa igreja quer dizer que eu sou convertida. A pessoa convertida, ela não tem tempo para essas coisas que o bispo falou. Conversa, de ficar olhando, não tem. O Espírito Santo ele se move, igual ministrar as mulheres aqui, Não precisa ficar dobrando o joelho toda hora para orar, eu pego no pé do Luiz aí, não preciso, porque pelas atitudes eu vejo, eu reconheço uma pessoa pela atitude dela, entendeu? Então, o que eu preciso é ter essa experiência com o mover do Espírito Santo, para que haja transformação na minha vida. Não que não tenha que orar, não que não tenha que orar. Mas há momentos certos, exatamente, tem momentos certos. Hoje em dia, eu vou falar para vocês, eu não preciso ficar dobrando o joelho para orar. Eu converso com Deus a todo instante. Eu tenho uma situação, às vezes eu acordo, do nada. Eu acordo, talvez preocupada com ela. Do nada. Deus direciona a gente.
Às vezes eu acordo preocupada com ela. Depois eu já pergunto, quem é o líder dela? Já vou o que está acontecendo com tal pessoa? Assim. Hoje a gente já consegue ter essa intimidade com Deus. Amém? Então é legal que você. Às vezes o bispo não tem tempo de preparar a palavra, às vezes a gente sai, chega assim, e ele já no carro Deus já vai falando o que ele vai pregar. Então isso é a experiência com o tempo que a gente tem com Deus. Eu acho que todos vocês deveriam buscar isso. Amém. Isso aí, vamos lá? Quem tem pergunta para fazer aí para o bispo ou para a pastora aí? Tem ali? Ramon. Aí, Ramon, faça a tua pergunta. Fala, garoto. Bispo, pastor, no processo de formação, principalmente de jovens, que assim almejam o pastoreado, almejam o crescimento, o que é essencial para a vida de um jovem para chegar até esse patamar? O que não pode faltar na vida de um jovem que alcançar esse patamar? Eu acho que é trabalho e convicção, entendeu? Eu acho que Deus honra quem trabalha. Então, e outro, e o preparo, né? Eu tenho que me preparar. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela quer ser um pastor. Mas como ela vai ser um pastor se ela não se prepara, se ela não coloca tempo de busca, tempo de oração, de leitura da palavra? Como é que eu vou pregar algo que eu desconheço? Então, por exemplo, eu vejo que muitas vezes os jovens lêem muito pouca Bíblia. Então, é algo que você vai precisar ter muito conhecimento. Para você pregar, você precisa ter muito conhecimento da palavra de Deus. Mas eu acho que, assim, em base, não tem muita coisa, é ter convicção, porque quem é chamado toma muita paulada. Se o cara não tiver convicção, ele vai desistir, entendeu? Segundo, é se aprofundar, porque para mim fazer algo, eu tenho que dominar o que eu faço. A pastora comentou, por exemplo, quarta-feira eu estava na correria, eu não preparei nada. Deus me deu uma palavra que foi tremenda, entendeu? Mas, para mim chegar nesse nível, eu tenho que ter conhecimento bíblico. Então, muita leitura de livros paralelos também, acrescenta muito, isso é legal, entendeu? Isso traz também bastante conhecimento. Mas, em tese, é isso, é você realmente ser convicto daquilo que Deus tem para a tua vida e pagar o preço. E assim, amor, a gente não pode ser bom só em uma coisa. O pastor, ele tem que ter uma visão ampla de tudo. Então, às vezes eu sou bom por uma coisa, mas eu não sou bom para outra. Então, eu tenho que ter uma visão, como que fala? Macro, né? Visão macro. Ou seja, de todos, até pegando esse gancho, eu passei por todos os ministérios da igreja. O único ministério que eu não passei foi o departamento infantil. Todos os outros ministérios eu passei. Nós tínhamos na época, até isso eu passei. Era o SOS da vida, né? Você tinha que ficar no telefone, as pessoas ligavam, você aconselhava no telefone. Até nisso eu passei. Os programas de televisão, os programas de rádio, todos os ministérios eu passei. Então, quando a pastora fala isso, por quê? Porque eu tenho que dominar, pelo menos de forma básica, cada coisa. Por exemplo, escola um problema lá no multimídia, eu tenho que ter uma base, como é que eu vou ministrar eles? Escola um problema lá no infantil, eu tenho que ter uma base, como é que eu vou ministrar eles? Entendeu? Outra coisa, assim, de humildade, viu? Começar de baixo. A pessoa que quer ser pastor já começar subindo no altar para pregar e não quer passar pelas fases, existem fases para ele ser aprovado como pastor, entendeu? Então é só você olhar para o teu pastor, Luiz. Não tem nada que você pergunte para ele que ele não passou e que ele não sabe. Amém? Respondida aí a pergunta. Mais alguém aí? Malu. Linda. Para pastor. Assim, eu tenho como referência a senhora como mulher de Deus na minha vida, no esteja. Assim, no início da conversão da senhora, a senhora é mais nova, a senhora teve alguma mulher que ser pastora ou que fosse mais conhecida, que viveu mas como referencial, né? A gente tem um espelho, assim, da pessoa que a gente fala, quando eu crescer eu quero ser assim. Eu tenho, a Bispa Sônia. Eu tive o privilégio de frequentar as reuniões dela e tudo que eu sei, eu aprendi nas ministrações dela. Né? E para mim é privilégio. Cada palavra que ela falava, cada vírgula que ela falava, e depois teve as pastoras dela que eu andava junto, eu sempre andava ao lado de pastora. Graças a Deus. Isso aí, mais alguém aí?
Vamos lá, pô. Ah, bom. Aproveita agora. Ó, vocês estão tendo ó, dia e hora marcada. Depois vocês querem marcar para conversar, aí tem que pegar a fila da agenda, hein? Aproveita hoje. Vamos lá, Dori. Pastora Solange, vocês dois falaram dos projetos no ministério. E o projeto da Mãe Estendidas, quais são? O social, eu sempre trabalhei no social, eu amo o trabalho de rua. De um tempo para cá, não que eu não venha fazer mais o sopão, mas uma vez eu ouvi uma reportagem na televisão e aquilo me chamou a atenção. E era como assim, o fato de eu estar dando sopão na rua, né, de eu estar dando vestimenta na rua, eu estou colaborando ainda mais para os drogados continuarem na rua, né? Então, o que eu resolvi fazer? Nós vamos trabalhar o social com as mãos estendidas, vai trabalhar agora nos bairros, né, nas famílias carentes. Então, nós vamos começar agora com o trabalho isso aí. E o Senhor ele vai começar a nos direcionar. A gente está em oração. O desejo do meu coração, que é o sonho meu, né, que Cristo já pediu para a gente estar vendo, é alugar um espaço e começar e colocar, como que fala? Os pilares. Deixa eu só pegar um gancho aqui. A Bíblia ensina que a gente tem que projetar. A Bíblia diz que o camarada tem uma massagem bíblica, o camarada vai fazer uma casa, tem que orçar, fazer tudo nas contas e tal, para que depois ele não faça a casa caia. E eu entendo dessa forma também, mas tem coisas, eu não sei se isso é um defeito meu ou é uma virtude. A Bíblia fala que o dia da manhã pertence a Deus. Criei uma anseio do projeto social. Tem coisas que eu acho que a gente tem que deixar Deus mover. E o social eu acho que é uma delas. Você vê, ó, Deus já moveu aí o jiu-jitsu, eu creio que Deus vai mover outras coisas, sabe? Porque a Bethesda, ela está vindo assim desde o começo. Deus movendo. Se você falar para mim hoje, eu tinha uma visão que era o trabalho família, mas se você perguntar para mim, Silvio, tudo que acontece hoje, as redes, eu fui estudando, mentira, não. Depois que eu estou aqui na hora, Deus fala comigo. O lance das redes, Deus falou comigo, olha, tem muita célula, melhor a gente organizar em rede para facilitar, separa em rede. Então Deus vai movendo, eu vou fazendo e a coisa vai se encaixando e vai rolando. Então, esse lance aí, eu acho que é isso, a gente está dando start aí com a luta, né, porque é uma coisa que traz as pessoas para a igreja, amém? O Natal Feliz. O Natal Feliz é uma coisa tremenda. Há muitos anos atrás, a Renascer fez uma vez isso aí. E como a Renascer era uma igreja muito forte, tinha um poder de mídia, foi um arrebento, e aquilo ficou no meu coração. Quando eu abri a igreja, desde o começo da Bethesda, a gente faz o Natal Feliz. E a cada ano ele tem crescido mais. Então já é um traço também do projeto Mãos Estendidas. Né? Dia das Crianças, agora que eu vou tentar fazer um trabalho também. Mas eu quero ser uma coisa que Deus move. Muita gente abre instituição filantrópica para levantar recursos. E essa não é a nossa ideia. Amém? A gente quer pegar a igreja e paralelamente a associação, porque ela vai ser um tentáculo da igreja, onde a igreja vai fazer o trabalho social através da associação, porque através da associação as portas se abrem mais. Tem pessoas que vai lá pedir uma doação para tal coisa. A igreja, de repente a pessoa é católica, e crente eu não vou dar. Mas quando você vai em nome da associação, aí a pessoa fala, então é uma estratégia para a gente poder aí fazer a obra. Legal não ficar prometendo muita coisa, né? Então, Deus vai mover. Eu vejo que a prefeitura também ela dá muito recurso para as pessoas de rua e eles não querem também. Então, a gente está aí, meu sonho é ajudar, é cuidar. É isso que eu quero. Vamos ver o que Deus vai fazer aí pela frente. Glória a Jesus. Andréia, depois tem o Rafa ali, ó. Mas já deixa aqui, ó. Também tem o Rafa. Não, esse Rafa não, Rafa Braço. Andréia, depois o Rafa. Porque muitos jovens vêm na pegada de dar trabalhada, como o senhor sempre falou, e depois acaba se afastando da igreja. Porque a salvação ela tem que ser autêntica, se não for, não adianta. As pessoas elas não podem ficar mentindo para elas mesmas.
Entendeu? Ah, eu venho aqui, estou dançando, mas eu estou sentindo alguma coisa. Se eu não tiver, eu estou iludindo a mim mesmo. Entendeu? Então eu acho que tem que ser realista. Um dos pilares da minha experiência com Deus foi esse: foi Deus, ou é ou não é. E aí eu conheci Deus que faz. Então vocês precisam buscar esse Deus que faz. Não ficar, sabe, simulando uma experiência que não existe. Porque a cabeça do ser humano é complicada. Não, eu vou fazer isso, eu vou ficar por baixo. As pessoas vão achar que eu não sou de Deus. Tudo tem um tempo de Deus. Tem pessoas que demoram a ser batizadas no Espírito Santo, tem pessoas que são batizadas rápido. Agora, tudo que eu fizer para Deus, eu tenho que fazer com essência, com verdade. Rafa? O referencial da pastora Solange é a expansão. Qual foi o referencial? Olha, eu tenho 2 referenciais na minha vida, né? 3. Temos de cuidar do pastor Jorge Tríbulo, do pastor argentino, que quando nós chegamos na igreja, ele era co-pastor, ele nem era o pastor titular. E ele cuidou da minha família, cuidou muito de mim, sabe? Eu era loucão, ele soube lidar comigo, assim, foi assim, tremendo. Né? Todos os jovens gostavam dele. E ele era um tiozão já, coroão, assim, mas o cara, ele gostava dos jovens. Então na questão cuidado, pastor Jorge Tríbulo. Na questão ousadia, intrepidez, talento para angariar recursos para a obra, o apóstolo Estevão não tem, o Brasil não tem como ele. Ele é um cara assim, eu sei que você já ouviu um monte de coisa dele, e eu sei que ele não é 100%, ele tem os problemas dele, mas ele é um homem que a Bíblia fala aqui em João 15 que eu tenho que ver os frutos. E ele revolucionou o evangelho no Brasil. Tem 2 evangelhos no Brasil, um antes da renascer e um depois. Entendeu? Isso eu não posso falar contra. Ele tem 1000 defeitos, mas nesse quesito ele é bom. Ele é bom. E na questão, né? Então eu falei, cuidado, a questão, assim, ousadia, né? E agora na questão palavra, pregação, reverendo Nancy Lopes. Prega muito. E não é pregação, porque quando você cai para a área histórica, que os presbiterianos, batistas, congregacionais, tem muito pastor filosofando. Ele errou de profissão, devia ser filósofo. Então o cara prega meia hora, você não entende nada. Você tem que ser, né, zen para entender. Agora, o reverendo Nancy Lopes, ele é um cara que tem formação lá fora, tem formação aqui, tem pós lá fora. É um cara assim, sabe muito de Bíblia, mas ele prega um evangelho fácil que você entende, é crente e com altas revelações assim. Então, temos de palavra reverenda Nancy Lopes. Tá aí. Mais alguém? A Flora. Oi, Florinha. Faça a tua pergunta. Boa pergunta. Na época, ninguém quer andar com a gente, né? Ou você afasta. Mas logo depois de mim, eu tive uma tia minha daqui em São Paulo, que eu morei com ela também. Só ela na casa, ela é convertida. Depois nós tivemos que passar por aquele processo da minha sobrinha, né? Que ela teve leucemia. E aí a minha irmã, meu cunhado, que era idólatra, eu chegava do lado, ele saía do outro, né? Hoje ele já confessa o nome de Jesus Cristo, a minha mãe, meus irmãos. Então depois Deus foi e já trabalhou. Até os vizinhos do quintal. Então tem ainda boa parte ainda, porque a família lá é grande, mas já tem uma boa parte já se dobrando nos pés do Senhor. E é uma região totalmente idólatra. Ali na família da família. Eu estava ontem pensando sobre isso. Não, uma obra tremenda ali. Eu estava pensando no meu avô, sozinho, através dele. Todos os netos hoje são servos de Deus. Né? Como que Deus faz? Os filhos não quiseram, veio sobre os netos. E agora, assim, o memorial, porque é bom a gente saber o que Deus faz através da gente, né? Então esse memorial, né? As famílias não alcançadas, a família dela, que era uma região, Vale do Paraíba, uma das regiões mais idólatras que tem aqui em São Paulo. Quer dizer que
Lá no Galvão começou, já está lá em Guaratinguetá, a bênção de Deus, né? E assim, todos eles viram o processo que eu passei com o Ronaldo, né? Então, uma vez a minha irmã me ligou e falou, mas como que é? Como que funciona? Como que é ser mulher? Assim, eu não consigo, né? Então, isso é referencial. A pessoa olhar para a sua vida e ver o perfil, né, e querer fazer igual para dar certo. Várias vezes ela ligou e perguntou. Então, o testemunho da nossa vida, da mudança da nossa história, fez com que o povo enxergasse e corresse atrás desse Deus maravilhoso. Né? Ele é lindo. Beautiful. Quem mais? Então vamos lá, vou deixar mais uma pergunta, a gente já faz o bate-bola e aí vem, né, cada horário a gente precisa iniciar. Vamos ter outros discipulados, assim, pelo menos uma vez por mês a gente aborda, tratarmos aí, ter esse privilégio de ter nosso bispo e a nossa pastora com a gente, e aí logo depois aí desse bate-bola a gente vai estar sendo ministrado aí, o bispo Ronaldo vai deixar uma palavra de Deus no nosso coração. Isso, pastor. Por que o jovem hoje em dia na igreja ele é tão oscilante, tão altos e baixos na vida dele assim? Para mim, eu acho que é falta de Deus. Quem é marcado não tem isso, Michel. Tem pessoas que vêm na igreja por causa de namorado. Tem pessoas que vêm na igreja porque se sente bem, pô, a galera é legal. A pessoa tem que ir boa, não usa droga, não usa bebida, então não dá para ter amizade lá fora. Lá os caras bebem, fumam, cheiro, então eu vou fazer minha amizade dentro da igreja. Então eu acho que é Deus. Volta lá no começo, na primeira pergunta. Eu fui líder de jovem, eu passei no meio dos jovens, eu sempre me destaquei porque eu era focado. Eu não podia ter com o papo furado, não. O negócio era espiritual. Por exemplo, nesse horário, quando eu era líder de jovem, a gente estava fazendo o quê? No centro de Guarulhos evangelizando. Os diáconos não queriam, eles achavam que a gente era louco e tal. Só que eles continuam diácono lá. Não é. Eu acho que é convicção, sabe? Eu fui chamado para fazer para Deus. A pessoa que era oscilante, ela. Peraí. Deixa eu falar uma palavra. A falta de Deus. Mas a pessoa que é oscilante, ela vem para a igreja. Se ela não ouvir o que ela quer para o ego dela, ela prefere se afastar. Aí depois vai lá fora, quebra a cara e volta de novo. A vida dela é assim, entendeu? Então, a pessoa tem, aquilo que você falou é convicção. Eu tenho situações a ser cuidada, a ser tratada, eu quero, eu vou atrás, eu vou buscar. Eu não acredito numa pessoa oscilante ter uma vida, ter um encontro com Deus verdadeiro. Eu não consigo acreditar nisso. Até completando aí, isso a pessoa me acompanhando desde os 16 anos de idade. E eu durante muito tempo fui um jovem assim, né? Não, eu não vejo você como um oscilante. A pessoa oscilante, ela não se abre para ser curada. Existe, não sei se estou conseguindo explicar. O seu motivo era outros. É assim, porque o Luiz, desde criança, ele vinha na igreja. Então, às vezes, tem aquela coisa de querer conhecer o mundo e tal. Mas o oscilante, no caso, acho que cabe na pergunta do Michel, é o jovem hoje, que hoje ele está bem, amanhã está mal, hoje está bem, amanhã está mal. Eu acho que isso é falta de Deus, é falta de convicção. O diferencial é a experiência. Escuta que o bispo vai falar. Você pode ficar 20 anos na igreja. Se você não tiver uma experiência, você vai ficar 20 anos sendo um fariseu. Agora, se você tiver uma experiência, você vai ser diferenciado. Deus, essa experiência com Deus está ao alcance de todos. Porque Deus não faz exceção de pessoas. Basta eu, no caso você, querer ter essa experiência. Glória a Deus. Alguém? Doriuma? O líder, assim, ele é paternalista, ele lidera e assim, ele sempre defende um ou outro, ele é paternalista. Deus está de maneira diferente com ele e outro, porque assim, a gente tem sentimento. E às vezes as pessoas que nós lideram,
Bíblia fala que Deus corrige, está lá em Provérbios 3, né, que Deus corrige a quem Ele ama. Eu acho que o líder jamais ele pode ser paternalista. Amizade é amizade, ministério é ministério. Né? O que é errado é errado, preceito é certo. A Bíblia diz lá na terceira carta de João que nada e ninguém pode ir contra a verdade. Então, o que a gente precisa é assim, é liderar com amor, tomar cuidado nas exortações, porque às vezes a forma como você exorta, a pessoa pode levar para o pessoal. Então, exortar em amor, exortar na verdade de voz, mas não ter medo nem de mostrar onde está o erro. Você errou aqui. E aí entra o quê? A situação às vezes da falta de aceitação. Por isso que o líder ele tem que estar muito bem resolvido na sua questão com Deus. Porque a partir do momento que você ministra alguém, existem duas situações: ou você será aceito ou não. Só que se a minha fé em Cristo, se o meu chamado depende da aprovação dos outros, eu estou errado. O meu chamado depende da aprovação de Deus. Se eu estou ministrando, eu estou na palavra, o que a pessoa vai achar, para mim não importa. Não sei se vocês estão conseguindo compreender isso. Entendeu? Porque o que a pessoa acha, às vezes não quer dizer nada. É o caso lá de Êxodo, lá, que Moisés errou, né, porque ele casou lá com a mulher de Etíope, não poderia. Miriam estava repleta de razão. Ela questionou Moisés humanamente com razão, mas Deus não aprovou a atitude dela, porque Deus quis mostrar para ela o quê? Quem trata com o meu ungido sou eu, não é você. Então, o que a gente precisa ter é convicção de estar bem, né? Miriam, naquele caso, ela poderia ter visto Moisés errou, eu vou orar a Deus, é o Senhor. Entendeu? Então tem que estar muito bem resolvido nessa questão. E a maioria dos líderes, eu conheço até pastores, eu vou mais longe, eu por muito tempo passei problema nessa área. Porque o ser humano tem muita dificuldade de não ser aceito. Só que aí entra uma coisa tremenda. Você pode acabar com o teu ministério se você for um pastor paternalista. Eu tinha um tipo pastor que ele era mó barato. Então de repente ele chegava, irmão, vem aqui, senta aqui, filho. Você precisa pôr uma balinha na boca, você vai orar lá pelo povo, tem mau hálito, você já foi no dentista. Entendeu? É bom desodorante, você já viu às vezes que tem um cheiro meio. Ele fala, tinha gente que, acabou com o veio, eu estava preocupado. Ele está ensinando, o cara tinha bafo mesmo. Você está entendendo? Então a gente tem que entender que o líder ele não foi chamado para fazer média. O líder foi chamado para direcionar o caminho. E cabe a pessoa querer ir ou não, cada um tem um livre-arbítrio. Amém? É isso aí. Josué não liderava quantos? Milhares de pessoas. Quantos entrou na terra? Josué poderia ter um sentimento assim de frustração, né? Teoricamente Deus confiou milhares de pessoas, só estou entrando com um, mas entrou feliz. Quem se perdeu foi quem não quis obedecer. O líder, ele não pode deixar a emoção falar. O líder ele tem que tratar conforme a Bíblia manda, né? Seguir as direções corretas. E é isso. A direção certa, correta. Aquele que trata com paternalismo e quer dar jeitinho, ele não prospera. Pode até pensar que prospera, mas não prospera. É a tal da politicagem que eu falei aqui. Isso não vira. Irmãos, a igreja ela é um organismo vivo e quem rege ela é Deus. Isso que é lindo. Porque Deus, ele sabe aqui, todos nós, Deus sabe cada coração. E a partir do momento que o meu sentimento é mau em alguma situação, Deus não vai aprovar. Eu estou comprando briga com Deus. Glória a Deus. Pastor Gil, as perguntas. Desculpa, pastora. Em relação à adoção. Não entendi. Em relação à adoção, vocês concordam com a adoção de uma pessoa que tem pai e mãe viva, mas o pai e mãe não cuidam do jovem, assim? O que vocês acham que o jovem tem que fazer? Na verdade é assim, a Bíblia ensina assim, tudo que está debaixo da lei do homem, amém? Está debaixo da lei do homem, eu não estou infringindo a lei do homem, Deus vai abençoar, entendeu? Eu concordo sim, eu concordo porque eu acho que todo mundo quer ser amado, todo mundo
quer ser acompanhado. Por muito tempo eu sou meio chucrão nessa área. Eu nunca fui um cara muito atento a essas coisas, mas hoje, com 43 anos, eu vejo que às vezes você tem um filho com 20 anos, ele quer escutar que você ama, que você o ama, tem que receber um beijo teu, um cheiro teu, entendeu? Ele quer compartilhar. Porque a gente, como eu fui criado numa outra época, outro sistema, você tem na cabeça o quê? Que já está homem, já está babado, tem que se virar. E não é isso. Família não é isso. Todo mundo quer ser amado, né? Todo mundo quer ser. Então eu acho que eu concordo sim. Eu acho que a pessoa tem que procurar. Ainda mais quando a pessoa ela é racional. Eu acho que na questão de justiça eles levam em conta. Porque eu vou falar, eu não quero porque eu não cuido, eu quero ficar pulando porque cuida. Então eu não vejo problema disso. Lá na frente da minha casa tem uma mocinha, acho que ela tem o quê? 15, 16 anos. E ela, todo dia, ela vai com uma criança, desde bebê, a criança dela acho que já vai fazer 1 ano. De vez em quando ela foge, vai lá para frente da minha casa, com uma outra amiga, e ela está com a criança dando mamar no peito e cheirando cocaína. Eu não acho certo, eu oro muito a Deus para Deus dar livramento para essa criança. O mais legal seria se essa criança fosse adotada por uma outra pessoa, porque a criança vai crescer nesse mesmo sistema, daqui a pouco também está cheirando, daqui a pouco também está fazendo coisa errada. Então eu concordo. Agora sim, depois eu quero perguntar uma outra coisa, porque eu acho que ficou meio rasa a sua pergunta para mim. Tá bom? Vamos lá, última pergunta aqui. Patrícia, depois a Flora, a gente já vai para o bate-bola. Tá bom? Caso do horário, senão vira vigília. Obrigado. Estou escutando. A submissão. Ainda que o marido esteja errado, a mulher precisa obedecer. E se ela vê que o marido está fora da Bíblia, ela dobra o joelho e ora, porque Deus muda, Deus transforma. Submissão é tudo. Bora? Assim, quando uma pessoa quer uma coisa, ela sonha, só que uma entidade espiritual na vida dela fala assim, não vai me frente que não é dentro. Mas você tem certeza que você vai na sua oração, você vai conseguir. Ao você vai fazer, você acredita na entidade falou, ou você acredita na sua oração? Caso é pai e mãe? Entidade não, autoridade. É assim, Flora, eu encaro assim. Você é menor. Teu pai e a tua mãe é a autoridade e teu pastor, teus pastores. Entendeu? Se ele falou que não, aí o bispo vai responder essa. É assim, Flora. Depende muito da situação e do acontecimento. Porque assim, na verdade, o papel do pastor é somente direcionar. Eu não tenho a liberdade e nem de entrar na tua intimidade. O que a pessoa precisa saber é o seguinte: quando vier o resultado, ela tem que ser madura para encarar o resultado. Porque o que acontece muito é assim. Então a gente faz o seguinte: faz isso. Aí a pessoa ela faz ao contrário. Aí ela quebra a cara. Aí depois ela volta. Entendeu? Só que ela vai ter que arcar com aquilo. Eu vivo isso aqui direto na minha vida. Você fala para a pessoa, faz A, ela faz B. Quebra a cara, depois fica aí jogada as traças. Então eu tenho que ter essa maturidade. Entendeu? De, assim, por exemplo, vou dar um exemplo: relacionamento.
Então, a mocinha quer namorar com o JP, aí ela vem, bispo, os horários tá bom. Eu acho que não está na hora ainda, tal, o JP não está preparado, tal, mas ela gosta, ela acha que é isso, tal. Bem, eu vou continuar amando eles, só que se o dia que der errado lá, ela não vai vir, não, filho. Você está colhendo o fruto das suas atitudes, entendeu? E outro, não é por causa disso que eu vou deixar de amar, não, nada a ver. Mas cada um tem a liberdade de tomar a atitude que acha. Só não pode, depois, querer achar culpados. Tem que olhar para si e falar, eu errei porque eu desobedeci. Entendeu? E nós, pastores, Flora, nós não temos o direito de impor para você o que você deve ou não fazer. Eu citei o caso do Ramon, quando eu direcionei, né, a situação na vida dele, que eu falei falei como mãe, em uma atitude, e deu certo porque foi a melhor coisa que ele fez. Mas eu não tenho, e ele que decidiu, a minha direção é essa, foi isso. Agora, se ele decidisse ao contrário, eu não posso aplicar. Se é sonho seu, se você acredita no teu sonho, é sonho seu, o pastor não vai falar para você não fazer, ele vai te direcionar. Mas ele não vai poder falar para você, faz isso e não faz aquilo. Você nunca vai ouvir isso. É igual no médico. Eu vou no médico, com dor de garganta. Eu, doutor, eu tô com garganta inflamada tal, deve falar, tal, da boca, tá bom, moxilina, 500 mg, tal, se for no planalto, não, bezetacil, tal, e tal, vai te dar. Agora, cabe a você tomar ou não. Ele só direcionou, esse é o papel também do pastor, do psicólogo, e aí vai. E até com os nossos filhos a gente age assim. Também. Entendeu? Mãe, eu acho isso. Eu falo assim, mas eu acho isso. Ah, mas eu vou fazer. Mas então, eu vou fazer. Paga pra ver. Ainda mais agora que eles estão maiores, é mais fácil ainda para mim, que agora eles podem, eu dou a direção. Se eles quiserem decidir ou não, cabe a eles, entendeu? Glória a Deus. Todos vão casar o ano que vem. Aleluia, Deus. Ano que vem não. Ainda bem que a gente pode agora na frente de uma árvore, né? Dizer se sim ou se não. Brincadeira. Vamos lá, bate bola. Vou falar uma palavra e vocês falam o Já que eu sentimento. penso rápido, eu demoro. Não, mas deixa o primeiro direito de resposta por pai. Depois vem assim, ó. Família. Base de tudo. Tudo. Igreja. Não vivo sem ela. Minha vida. Chamado. Convicção. Convicção. Casamento. Projeto de Deus. Ai, maravilhoso. Deus. Tudo e todos. Lindo. GP. Futuro da Bethesda. Futuro da Bethesda. Solange. Ronaldo. É uma palavra com sentimento. Eu disse pra ele. Solange. Ronaldo. E Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo é Ronaldo? Ronaldo é o quê? A vida. Glória a Jesus. Então, foi aí o nosso bate-bola. Você viu? Olha aí, ó. Futuro da igreja, hein, ó. Vocês não veem, não. A gente queria agora que o senhor encerrasse aí esse discipulado de hoje. Que no meu coração eu estava compartilhando com ele, né? Eu estou muito feliz. Tudo isso aqui, quando eu cheguei, já estava. Era como eu estava lá em casa, aflito no sofá, imaginando em fazer. E quando eu pisei aqui, estava tudo isso pronto. Então, assim, eu louvo a Deus, né? Cada coordenador, porque houve o envolvimento de todos. Quando eu cheguei aqui, todos estavam na rua, correndo com pressão, parando, isso, aquilo, outro. Posso falar? Pode. Isso foi bênção. Sabe por quê? Eu pego muito no pé do pastor Luiz. Porque ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. Eu falo para ele, tem que ter formar e deixar, né? Por que eu tenho pastores? Eu estou em casa, eu tenho que saber que ele está fazendo igual
igual eu ensinei. Então ele tem que informar vocês ainda mais. Agora eu vou aprender mais dele em casa ainda. Que é assim que vocês vão crescer. Ele quer vir aqui, ele quer limpar, ele quer mesmo fazer, ele quer... Foi bem. Segurada. Eu não sei se eu vou usar a Bíblia. Não, eu quero ser breve até por causa do horário. Eu sempre direciono a minha vida muito na questão da Bíblia. A Bíblia é o segredo do nosso sucesso. E a Bíblia, ela responde as minhas perguntas, né? E, por exemplo, uma questão aqui que vocês estão começando e precisam ter muito claro é a questão da obediência. Porque quem não é preparado para ouvir nunca será preparado para ensinar. E lá em Isaías capítulo 14 fala sobre o porquê da queda de Lúcifer, que era um anjo, o querubim da guarda. O querubim, ele era aquele que adorava, a Deus. A Bíblia diz lá que a adoração dele, o talento dele era tanto, conforme ele adorava, o seu louvor atraía os outros anjos, Só que um dia subiu ao coração dele, mas não tornou acima do de Deus, ou seja, a rebeldia entrou nele. Então ele se achava, falei, eu louvo aqui, o céu se prostra diante do meu louvor. Aí ele se achou. Quando ele se achou, foi o princípio da sua queda. Então, uma das coisas que a gente tem que ter muito claro é que se existe um pai para a rebelião, ele tem nome, se chama Satanás. Lúcifer, Satanás. Então eu tenho que tomar muito cuidado com esse sentimento, com os meus líderes, não importa se é líder de elementos, se é líder geral, se é diácono, presbítero, pastor. A partir do momento que esse sentimento entra, eu tenho que tomar cuidado, porque pode ser uma brecha para que o diabo trabalhe, um canal para que o diabo trabalhe. Amém? Tempo atrás eu vi aquele filme lá, o assalto ao Banco Central lá do Nordeste lá, tudo que eles cavaram, para fazer o roubo, Então foi um canal de saída do banco até onde eles queriam sair. Então o diabo, ele canaliza a sua ação no nosso meio através da rebelião, porque a rebelião é como se fosse um canal de entrada para o diabo. Então eu acho que é muito mais bonito se eu tiver algum sentimento contrário, alguma coisa que não desceu redondo, eu ia até o líder e compartilhar com ele: olha, eu fiquei assim, assado, eu queria que se eu errei, quero que o Senhor me disse na palavra, e aí vai. Eu acho isso muito mais maduro e muito mais sábio. Agora, a partir do momento que eu deixo aquela rebelião entrar, eu vou alimentando ela com o meu sentimento, eu estou aí a um passo de realmente o diabo vir e me ceifar. Amém? Então nós jamais, como servos de Deus, podemos ter o sentimento da rebeldia, porque ele não pertence a Deus. E para finalizar, Deus abomina esse sentimento, porque esse sentimento ele começou lá no céu. Então Deus sabe muito bem o que é rebeldia. Então nós precisamos ter o ajuntamento, precisamos caminhar juntos. E lá o sábio de Provérbios diz, acho que é 16:6, que existem 6 coisas que Deus odeia, e a 7ª ele abomina. E a 7ª é aquele que traz dissensão entre os irmãos. Então nós não podemos jamais ser facciosos. A facção que é gerada pela rebeldia é algo que Deus abomina. Lá em Tiago diz assim: evita o homem faccioso depois de admoestá-lo 2, 3 vezes. Olha a ordem de Deus. O cara é faccioso, não quer ficar arrumando problema na igreja? Evitam. Ministrou uma, ministrou 2, ele não quer? Evitam. Então, não deixe o sentimento entrar no teu coração. Tem alguma coisa errada? Converse. Amém? Joga claro, se me feriu aqui, aquele dia você talvez nem se tocou, você falou uma palavra errada aqui, eu estou mal, mas eu sei que você é meu líder, eu vim aqui, mesmo não errando, eu vim te pedir perdão, eu queria que você ministrasse o meu coração, porque eu estou com esse sentimento. E o líder vai te ministrar e vai ter cura. Amém? Amém. Glória a Deus. Isso aí. Vamos orar então? Quem quer que a pastora Solange ore pela gente aí? Então nós vamos encerrar aí o nosso discipulado de hoje. O Rafa quer fazer uma pergunta? Não, o Rafa está fazendo aniversário hoje. Ah, é verdade. A gente vai comemorar só no final do mês, tá? Mas vamos abençoar a vida do Rafa. Amém? Vem cá, Rafa, então já aqui na frente, já aproveita aí, faz uma oração completa aí, abençoando, nos abençoando. Eu espero que cada um de vocês, possam ter sido ministrados
através do testemunho, amém, do nosso bispo, da nossa pastora. E eu tenho certeza que, pelo menos para a minha vida, é assim: moro junto, estou junto. Se eu pudesse, eu ficaria. Essa semana eles tiveram que dormir na sala. Se eu pudesse, ficava lá, né? Mas eu sei que é um momento de atividade, eles sentiram muita falta. Graças a Deus que eles voltaram para o quarto hoje. Porque pelo menos na sala eu estou mais perto. Mas assim, por estar junto todo dia, por estar perto todo dia, hoje foi um dia que eu pude aprender mais, porque coisas que foram faladas aqui, que Deus vai ministrando no teu coração, né? Sentimentos que eles, né, têm pela obra, em que você vai ouvindo, em que você vai pedindo para Deus gerar dentro de vocês, né? Esse é o desejo do meu coração, que cada um de nós aqui saiamos hoje desejando ser, né, o futuro bispo Ronaldo, a mulherada aí, uma futura pastora Solange, né, para que esse evangelho genuíno ele continue crescendo em Itaquera, em São Paulo, no Brasil, em nome de Jesus. Amém? Cada um vai fazer aqui com a pastora. Ah, é? Então tá, vamos orar aqui pelo Rafa, está fazendo hoje 47 anos. É o bolo do Rafa? É daqui um mês. Todos que é hoje, esse mês tem 4. Bolo por 4 tem que ser bolo grande, hein? Daqui a pouco é aquele bolo de aniversário de São Paulo. Agora a gente quantos anos, ó? 25 anos, ó. Ela falou que esse ano é o ano da promessa, hein? Amém? Pai, nós queremos, Senhor, te louvar, Senhor, e te agradecer pela vida, Pai, do Rafa, Senhor, que neste dia completa mais um ano de vida, Senhor. Queremos, Pai, como Pai, rede, Senhor, e como igreja, profetizar a tua bênção, Pai, sobre a vida do teu servo. Que o Senhor continue guardando, meu Pai, o coração do teu filho, Senhor, derramando sobre a vida dele, Pai, da tua bênção, constituindo, Senhor, e que ele nunca, Pai, perca, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, esta qualidade, Pai, esta essência, Pai, de ser um Pai, um rapaz que ama as vidas, Senhor, de que se preocupa com o próximo, Pai. Assim, Senhor, nós abençoamos a vida do Rafa, declaramos o nosso amor pela vida dele, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, glória a Deus. Glória. Ó, a pastora vai orar. Eu queria que, depois que a pastora e o bispo, a pastora terminar de orar, eles vão passar um olho geral aí na galera. E hoje eles vão escolher o mais amado do mês. A gente não vai. Eles vão olhar, Deus vai pensar no coração deles aqui quem esse mês precisa ser o mais amado da rede de jovens. Que aí já no final o Michel vai tirar já a foto que a mãe já vai trazer impressa para colocar lá no mural. Bom? Glória a Deus. Fecha os olhos. Queria pedir quando eu orasse que o pastor Luiz fosse ungir na vida de vocês. Porque eu creio que todas essas perguntas, eu já pensado para muitos de vocês. Então vai ser um ato profético de bênção. Amém, Jesus? E conforme a oração, começa a pedir para o Espírito Santo de Deus. Seja lá qual for a área da tua vida, comece a orar e falar para Deus: Deus, a minha situação é essa, o meu problema é esse, eu preciso dessa mudança, eu preciso avançar, eu preciso crescer. Você está magoado com alguém, você precisa sair do lugar, já liberar a tua vida, já pedir perdão, já abraçar. Gente, o dom maior é o amor. Amém? Nós precisamos caminhar em amor. Tá bom, queridos? Em nome de Jesus, comece a orar. Comece a pedir para o Espírito Santo de Deus nesta noite, né? Mudar a sua história. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço pela vida dos teus filhos, eu te peço por cada um desses jovens que estão aqui diante da tua presença, Senhor. O Senhor venha tocar, o Senhor venha abençoar, se tiver áreas da vida deles, Pai, que muitas vezes eles se sentem aprisionados, o Senhor atende com as suas mãos poderosas de cura, de transformação, que eles venham crescer, em nome de
Eu vou escolher o Rafa. Eu?